Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 4 de maio de 2025, primeiro domingo do mês, sendo assim o Senhor permitindo, iremos estar realizando hoje a ceia do Senhor. Se o Senhor te convidar a participar conosco, separa seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva, venha participar conosco, amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar. Também, ó Deus, para que a gente possa absorver tudo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que Tu me deste lá dos céus, faço cair por terra toda e qualquer tentativa dos homens e das trevas de interferir na realização deste culto, na transmissão deste culto, e deste culto chega aqui, o Senhor quer que chegue. O Senhor tem primazia, Senhor. Coloque toda a tecnologia, coloque toda a transmissão, coloque tudo em Tua presença. Sim, ó Deus, inclusive a mensagem que eu ia te levar, que o Senhor esteja no controle de tudo, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia, aleluia. Vamos estar agora fazendo oração sobre as petições. Coloca a tua oração, tua petição em pensamento, que o Senhor contempla agora também e responde daí de onde você está. Deus e Pai, coloca cada petição que está sendo formulada por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca cada outra petição que está aqui na minha mão direita. Coloca cada petição que está aqui dentro dessa caixa que ainda não foi respondida, em Tua presença, e peço, Senhor, age, opera, realiza os Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Coloco também as necessidades, ó Pai, tanto as minhas como da Jandira, quanto desse e dessa que está assistindo, ouvindo, do MPATS como um todo. Sim, ó Deus, do ministério ali, do Mensagem do Espírito Santo. Coloco também o ateliê da Jandira em Tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo, agindo e movendo. Em nome de Jesus. Vem com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana passada aconteceu algo delicado, que a mensagem foi interrompida. Eu estou sem meu celular, ele estragou. Estamos com o celular apenas da Jandira. E no celular da Jandira está armazenando tanto tudo sobre o ateliê dela, quanto também do MBATS, como também nossos arquivos pessoais. E o celular dela está sobrecarregado. Um celular mais antigo, precisamos trocar também. Então por isso eu tenho que estar sempre esvaziando. Semana passada esqueci de esvaziar, ele estava cheio demais na conta e ele interrompeu por excesso de mensagem, de espaço de memória pouco. Meu notebook também, da mesma forma, ele está com muita informação armazenada, então a gente precisa de resolver a situação. Estou orando a Deus. O notebook também ele é meio ultrapassado também, e o único celular que nós temos é meio ultrapassado. Mas o Senhor sabe, o Senhor opera, o Senhor age, e eu creio que Ele vai estar resolvendo essa situação. Teve uns dias para trás que eu não pude fazer transmissão no meu Face porque eu estava sem celular e o meu notebook também tinha dado uma travada. E graças a Deus eu consegui resolver. E interrompi a mensagem, Deus mandou eu dar continuidade à mensagem. A mensagem era sobre meias verdades passadas como verdades bíblicas.
E eu falei de que a serpente que deu início a este erro. Falei também que as pessoas erram muito em achar que vir para o Evangelho é algo bambambam, é uma facilidade, que o Evangelho é só coisas boas, é só ficar rico. Falei também sobre a pessoa também que subestima demais a presença do diabo, a intervenção do diabo. E na hora que eu fui interrompido, falei também sobre o Salmo 91. E na hora que eu fui interrompido, eu estava falando sobre as armaduras. E algumas vezes eu trouxe sobre as armaduras de uma maneira muito supérflua. E desta vez, que eu iria trazer de uma maneira mais detalhada, houve essa interrupção. Não vou entrar muito em detalhe, mas vou detalhar um pouquinho. Então nós vamos voltar a ler novamente as armaduras que estão lá em Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz, Efésios 6, 10, diz o seguinte. Só que está ali em cima se quiser usar, viu, gente? Você achar que deve, dependendo da situação. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer na palavra. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestivos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Aí eu estava dizendo que introduziram algo muito errôneo, e como que líderes maduros, líderes conseguiu introduzir isso na igreja, levando as pessoas a pegar esse texto como amuleto. Pegam esse texto, recitam o texto e diz para as pessoas que estão protegidas ao recitar esse texto. Até várias vezes eu e minha esposa estivemos na igreja, onde que obrigavam a gente a fazer aqueles gestos, como se fosse todo um bobo. Coloca o capacete, todo mundo colocar o capacete. Pega o escudo, todo mundo pegar o escudo. Calça os seus sapatos, aí calça o sapato. E aí a pessoa sair da igreja sentindo super-homem, super-mulher, porque colocou a armadura de Deus. Essa maneira muito terrível de enganar o povo. Depois reclamo dos nossos abençoados católicos que usa o Salmo 91 como muleto, colocando ali ele aberto ali na frente ali da Bíblia, e faz o mesmo com essa passagem. Usa essa passagem, falando as passagens, fazendo gestos dessa passagem como se isso aqui fosse. E eu falei semana passada que não é você ler essa passagem é que é a armadura de Deus. A armadura de Deus é você praticar o que está escrito nessa passagem. É totalmente diferente. Aí as pessoas pegam e põem vulgaridade em algo tão sério. Chega e manda as pessoas recitar em frente à igreja e manda as pessoas para casa sem ao menos explicar o que significa essa passagem. Não é uma pregação que eles explicam a passagem da armadura de Deus, não. Eles mandam as pessoas recitar a passagem da armadura de Deus e falam o seguinte: estão protegidos. Pode até não falar rasgadamente, mas dá para esse entendimento para as pessoas
As pessoas saem fazendo bobagem. Primeiro, essa passagem deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne é o ser humano. Sangue é o seu ente querido, seu parente. Sangue do seu sangue. Se um parente seu ou se um ser humano te ataca, você não tem que atacar essa pessoa, você tem que atacar o que está por trás dessa pessoa, que são o quê? As potestades, principados, os dominadores desse mundo tenebroso. Outra coisa interessante, para que você coloca essa armadura? É para você ficar firme, inabalável, para que quando chegar o dia mau, você possa resistir. Depois de vencer tudo, você continuar firme, pelo contrário, você ficar mais maduro ainda. É isso que significa a necessidade de você possuir essa armadura. Outra coisa interessante que fala aqui, orando todo o tempo em espírito. Não é você falar em línguas espirituais, línguas dos anjos, não é orar em espírito, que significa? Você ora, ajoelha, você ora na hora do café, você ora na hora do almoço, você ora em todo lugar. Mas ele pede para que você a todo instante esteja orando em espírito. O que é em pensamento? O que significa você orar em pensamento? É você estar ligado em Deus o tempo todo. Tudo que você estiver fazendo, você está lembrando de Deus, está conversando com Deus, está fazendo súplicas a Deus, você está dialogando com Deus o tempo todo. Então não é só você ter a armadura, mas você ter a armadura e estar orando o tempo todo. E depois ele fala vigiando. Olha só para você ver como é que é poderoso. Você tem que ter a armadura, você tem que estar em súplica, em pensamento o tempo todo, oração o tempo todo e vigiando o tempo todo. Orando e vigiando e suplicando não apenas pela sua vida, mas por todos os santos. O que significa? Estar sempre lembrando das pessoas, colocando as pessoas na presença de Deus. Isso é algo constante, diário, não é de vez em quando. Mas quando se diz a respeito da armadura em si, o que ela significa? Aqui, estáis cingido, no versículo 14, fala, estáis, pois, cingido com a verdade. Aí eles mandam você pegar a verdade assim, simbolicamente, e cingir ela aqui na sua frente. Não. Estar cingido com a verdade significa o quê? Não é você falar que estou me cingindo com a verdade, não. É você usar da verdade o tempo todo. Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. E todo aquele que usa da mentira se torna filho do diabo. O que essa armadura quer dizer? Todo momento você tem que estar o quê? Cingido da verdade. Não é você simplesmente falar ou fazer um teatro, não. É você usar da verdade, é você ser verdadeiro o tempo todo. Depois ele fala, vestivos a couraça da justiça. Aí as pessoas vão lá e colocam teatralmente uma couraça de justiça. Não, é você ser justo o tempo todo. E você sabe quando você está sendo justo, você sabe quando você está sendo injusto. Não precisa ninguém te apontar para você, não. E toda vez que vier para você ter um ato de justiça ou de injustiça, essa armadura manda você fazer o quê? O tempo todo ser o quê? Justo. Depois no 15, calçai os pés com o preparativo do Evangelho da Paz. O que significa isso? Não é você chegar teatralmente e calçar os seus pés com o Evangelho, não. É você a todo momento estar falando de Jesus para a pessoa. A palavra Evangelho significa boas novas. Evangelho da Paz é Jesus, a boas novas. Falar de Jesus para todo mundo o tempo todo é você estar calçando os pés. O 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Aí a pessoa vai teatralmente, põe aquele escudo na frente e fala, agora eu estou protegido. Não. Qual que é o escudo da fé? É você exercer a fé. O que é a fé? A palavra de Deus fala que fé é ouvir a palavra de Deus e praticar. Tudo aquilo que Deus fala para você é o escudo da fé. É algo assim muito forte. Por quê? Porque se você não consegue ouvir Deus, você não pode ter a armadura. Só tem armadura quem ouve Deus, só vai ter fé quem ouve Deus. Não só através da palavra, ou através de ouvir nitidamente, ou pela mente, mas sempre tem uma maneira
ou diversas maneiras de você ouvir Deus, mas você tem que saber entender Deus, para você ouvir Deus. Para você ter o quê? O escudo da fé. Não é aquela experiência que eu tive quando eu era católico, que de repente não sabia de onde vinha, e aí era Deus falando comigo, e uma coisa meio... Não, é algo maduro, certeiro e constante. Não é experiência passada. Eu não posso ter o escudo meu a vida inteira de coisas que eu fiz lá no passado, que eu tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás. Não. Hoje, eu tenho que estar sempre tendo experiência com Deus, ouvindo Deus. Aí ele vem aqui, ó, tomar o capacete da salvação. A pessoa vai lá te altamente e coloca um capacete. Não. É você ter a certeza da salvação. O que tem de crente que acha que pelo fato de eles estarem no Evangelho, se eles pecar, eles perdem a salvação. Sei que o próprio João falou que aquele que diz que não tem pecado já pecou. E o próprio João falou, filhinhos, se pecares, não é bom pecar, mas se pecar, tem um advogado no céu. O tempo todo Jesus mostra para nós que existe solução para o pecado. Qual é a solução para o pecado? Arrepender, abandonar. Mas essa luta que tem, como fala lá em Romanos, infeliz homem que sou, porque aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero eu faço, é uma luta constante que está sendo travada, que Jesus que se trouxe para essa batalha. Você acredita que Jesus vai colocar você no meio dessa batalha e vai te abandonar porque você vacilou? A próprio Evangelho diz que se Jesus te amou quando você estava no mundão, quando você estava encravado no mundão, ele te amou e te salvou, por que agora que você está com ele, ele não vai te amar? O que tem desviado que acha que agora eu não posso mais porque eu vacilei com Deus? Pedro vacilou, Judas vacilou, não teve nenhum que vacilou mais ou menos, não, todos os dois vacilaram. Mas qual foi a atitude de Pedro? Qual foi a atitude de Judas? Jesus ele colocou um selo de sangue, sangue do Calvário ali, o sangue dele, sangue carmesim sobre você, garantiu e selou a sua salvação. Aí os crentes ficam com a incerteza. A incerteza de salvação está para o mundo todo. Eu costumo dizer, Madre Teresa de Calcutá, uma católica muito fervorosa, que não teve nada que pudesse ser dito de errado sobre ela. Se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela vai para o inferno. Hitler, ele de repente, ele matou milhões de pessoas, fez coisa terrível. Se na hora que ele estivesse morrendo, ou antes, ele aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o céu. Então a bondade da Madre Teresa de Calcutá e a ruindade de Hitler coloca todo mundo nessa incerteza. Nós não podemos julgar nem a Madre Teresa nem Hitler. E nem todo mundo está no meio. Isso é incerteza da salvação. Quem está lá no céu, não sei. O que ele te dá para você é a certeza da sua salvação. Esse é o capacete da salvação. Não é você apontar o dedo para o outro, é você fazer aquela oração que está lá em Romanos e você, diretamente, você fazer o quê? Se tornar. Aí se toma o capacete de salvação. Outra coisa que está aqui é a espada do Espírito. Está aqui, ó, que é a palavra de Deus. A própria palavra diz, espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas a espada do Espírito não é só essa palavra escrita. É toda a palavra de Deus individualmente com você. Você pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada vai fazer você o quê? Gerar a fé, que é o escudo da fé. Não é você pegar uma espada simbolicamente, levantar e... Não. É o tempo todo você estar firmado na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, cravando no seu coração a palavra de Deus, tudo é escrita como que, como aquele que te ordenou, tudo aquilo que ele está te mandando fazer. É bem diferente do que você criar um amuleto nessa passagem. Um outro erro também que está muito no meio também do pessoal é este aqui. As pessoas dizerem que nós todos somos filhos de Deus através de Abraão, de Adão. Já ouviu falar isso? Não, por parte de Adão nós somos todos irmãos. Isso é uma mentira. Nós não somos irmãos por parte de Adão, não. Olha para vocês verem.
Aparentemente sim, porque fala na genealogia, fulano gerou fulano, ciclano gerou ciclano, entendeu? É uma meia-verdade. É uma meia-verdade, mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 4 o seguinte. 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, todas por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em Jesus foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu, como que está na terra, tudo. Aí ele criou 3 categorias. A primeira que ele criou está aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Olha para vocês verem. Hebreus 1, versículo 5. Como que ele já bem claro sobre a primeira categoria que foi criada. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adoraram. Ainda, quanto aos anjos diz, aquele que os seus anjos faz vento e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, vai até o 12, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, celo de equidade e celo de reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras da tua mão. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Sim, todos envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás como veste, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha para vocês perceberem aqui o que ele quer dizer. Ele quer dizer a diferença de Deus com os anjos. Jesus criou todas as coisas. Ali a Trindade criou todas as coisas. Uma delas foi quem? A primeira categoria, os anjos. Não foi dado aos anjos a mesma missão que foi dada ao Messias, a Jesus. Deixou bem claro aqui que foi criado. A primeira foi os anjos. Depois ele fala aqui no 2, versículo 2, 5 diz o seguinte, pois qual foi os anjos que sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembras, o filho do homem que o visitaste, fizeste-o, olha só, fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o construiu sobre todas as obras de tua mão. Quando fala que Jesus tomou uma condição um pouco menor que os anjos, é porque Jesus, ao se tornar carne, o verbo se tornar carne, ele tomou uma condição humana. E qual que é a condição humana? Um pouco menor que os anjos. Mas ele foi coroado como rei. Quer dizer aqui que a segunda criatura que Deus criou, que é os seres humanos, gêneros humanos, é um pouco menor que os anjos. Fala essa passagem. Aí fala lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Fala sobre esse gênero que foi criado. Primeiro foi os anjos. Depois um outro gênero um pouco menor que os anjos, que foi falado lá. Gênesis 2, 7 diz o seguinte.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí você vai no 21, 7 e 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o local com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Quer dizer então que o primeiro que está lá, que é superior ao gênero humano, são os anjos. Depois o que é o homem e depois a mulher. Criatura, foram criados. Aí depois ele faz um outro gênero, mais inferior que o homem, está aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: disse também Deus, povoem as águas de enxame de seres viventes, e voem as árvores sobre a terra, sobre o firmamento do céu. No 25 ele fala, e fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies, e viu que tudo isso era muito bom. Deus criou o terceiro gênero, o terceiro criatura dele, que é o que? Os animais. Tanto os que voam, como os que ficam na terra, como os que ficam no mar. Esses são mais inferiores que o que? Que os homens. Então deixa bem claro na Bíblia que Deus criou os anjos, inferior aos anjos são os homens, inferior aos homens são o quê? Os animais. Não é que é filho de Deus, é criatura de Deus. Criou o homem, criou a mulher, criou os animais, criou os anjos. Então como que eu posso ser filho de Adão e Eva, filho de Deus por parte de Adão e Eva? Como é que eu posso ser irmão de todos por parte de Adão e Eva, sendo que tudo é criatura? Então, de uma maneira fictícia, pode ser uma meia verdade, pode dizer que eu sou irmão de todo mundo por parte de Adão e Eva. Mas não, nós somos todos criaturas por parte de Adão e Eva. Algo aconteceu, foi aqui em João, que a gente deixa de ser criatura. Aí é diferente. Olha para vocês poderem ver o que aconteceu no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui é uma mudança. Para se tornar filho de Deus, você não pode ter nascido da carne, nem da vontade do homem, e nem do sangue. Você lembra quando eu falei lá que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue? A carne é o ser humano, o sangue é o seu ente querido. Você não veio ao mundo porque o seu pai te quer que venha. Ah, minha mãe é tão poderosa que ela escolheu isso, que ela escolheu. Não. Você vem ao mundo porque Deus te criou. Mas aqui, para ser filho de Deus, você tem que nascer do Espírito. A saberem aos que creram no teu nome. É bem diferente. Aí passa que tem uma classe diferente. Tem os anjos, tem o ser humano, tem os animais. Aí passa a existir os filhos de Deus. Só aqui passa a existir o Filho de Deus. Está na Bíblia. Aí você fala comigo assim, mas como então que eu faço para me poder me tornar filho de Deus? Está aqui em Romanos. É algo muito simples. A gente vai fazer o apelo. Em Romanos capítulo 9, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: e se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que confessar Jesus com a boca, por quê? Porque os demônios não lêem pensamento, os anjos eleitos não lêem pensamento, eles têm que ouvir você falando. E crer com o coração, por quê? Você não pode aceitar algo que não existe. Você tem que crer que Jesus está vivo e está aqui. É crer com o coração e confessar com a boca.
Aí você vai deixar de ser criatura e passa a ser filho. Mas nós não somos filhos, irmãos de uns dos outros por parte de Adão. Nós não somos filhos de Deus por parte de Adão, não. Por parte de Adão nós somos criatura. Se torna filho através dessa oração. Outro engano que entra também, que é muito comum acontecer, está aqui a respeito de 3 coisas. A Trindade, a respeito do batismo e a respeito do ensino. Olha para vocês verem aqui em Mateus, como que no livro de Mateus, nessa passagem, não precisa de, tem mais texto. Nós não precisamos de muito texto, não. Se você usar de inteligência, entender um pouquinho a linguagem de português, do português, entender um pouquinho onde fica vírgula, onde fica tudo, você vai entender uma sequência lógica aqui. Está aqui a grande comissão 28, Mateus 28, versículo 18. Olha só, as pessoas leem isso, mas as pessoas não prestam atenção nisso. Algo muito profundo aqui, e tira 3 erros gigantescos a respeito do batismo, da Trindade e do ensino. Olha para vocês verem a sequência. Mateus, capítulo 18, capítulo 28, versículo 18. Diz o seguinte. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, chamou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus subiu aos céus, antes de ir para os céus, as últimas palavras dele foi isso. Ide e fazer discípulo. Você fazer discípulo é você evangelizar. É você levar Jesus para as pessoas aceitar Jesus como seu Salvador. Porque a palavra de Deus fala que cada um pequenino, por mais pequenino que for os meus. Então quer dizer que quando você consegue trazer uma pessoa para o Evangelho, ela se torna automaticamente discípulo de Jesus. Aí tem pessoas que acham que não. Tem pessoas, uma vez aqui nós recebemos uma pessoa que falou que você tem que fazer longos estudos. Você tem que explicar tudo sobre Jesus para a pessoa, para só a pessoa se tornar discípulo. Não. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam discípulos dele. Pode ser um discípulo pequenininho, imaturo, como pode ser, todos se tornam. Aí ele vira e fala o seguinte, assim, depois de fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem aquela bobagem de muitos falarem que o batismo tem que ser em nome só de uma pessoa, em nome de Jesus. Porque se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está usando de culto a deuses, idolatrando 3 deuses. O próprio Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem com essa coisa. Outro detalhe também que você percebe aqui, ide, fazei discípulo, depois batiza. O que na Igreja Católica introduziu? Que você tem que ser batizado primeiro para depois se tornar discípulo. Aí vem aquela crença irônica, né? Que de repente a criança acabou de nascer, batiza ela correndo, por quê? Porque se ela não morrer não vai para o céu. Não, aqui eu deixei bem claro, na sequência, que o batismo não é para ser salvo. O batismo é para o salvo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o discípulo. Depois que eu fiz o discípulo, o que vai vir? O batismo. Olha aqui, fazer discípulos batizando-os. Se a criança tivesse que ser batizada para ser salvo, então tem que ser a frase contrária. Olha, a gente batiza as pessoas e faz discípulos. Não.
Primeiro você apresenta Jesus para a pessoa de uma maneira consciente, tem que ter a idade de consciência, ela é batizada. E a própria palavra de Deus fala, Jesus falou o seguinte, vende a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. O que quer dizer isso? Jesus deixou bem claro que todos os inocentes já estão no céu, já pertencem ao céu. O arrependimento, o se tornar discípulo é para aqueles que têm consciência. Você fala comigo, qual que é a ideia da consciência de uma criança? Não sei. Não sei. Com essa era da internet aí, tem criança com 4 anos de idade que tem muito mais malícia que muito adulto. Eu já vi adulto de 20 anos de idade, 19 anos de idade, tão inocente nessa minha vida, tão inocente que você ficaria abismado. E, no entanto, você pode encontrar uma criança aí de 4 anos, não sei. Mas quando ele tomou a razão do que realmente é pecado, o que é certo e errado, ele se tornou necessário o quê? De converter. Mas não é você batizar para se converter. É as pessoas apresentar o quê? O Evangelho da paz. Prepararam com os pés com as boas novas. Então, se aquela criança chegou numa idade que ela necessita de conversão, não é o batismo que vai salvar ela do inferno, não. É ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Existe um processo bonito de evangelismo de crianças. A partir de que idade? Não sei. Mas eu te garanto uma coisa, bebê de colo não precisa. A criança acabou de nascer, não, espera só os 7 dias para proteger a criança e leva correndo para ela poder batizar, porque senão vai... Não. Vinde a mim as criancinhas, que dela é o reino dos céus, essa é a palavra de Jesus. A outra palavra de Jesus é essa aqui, está na sequência. Fazei discípulo e batizai. Aí eles colocaram o contrário. Se eu batizar, eu vou entrar para o céu. Não. Vai entrar para o céu quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. O batismo é para os salvos e não para ser salvo. Outro erro gigantesco está aqui. Fazei discípulo, batizai-os e ensina as coisas que eu tenho guardado. Assim que as pessoas fazem o contrário? Faz aquele discipulado longo de 1 ano. Faz um discipulado longo de 3 meses. Faz um discipulado longo de 3 anos. Enquanto essa pessoa não souber tudo aquilo que Jesus entregou para nós, ele não pode batizar. Olha a sequência aqui, gente. Fazei discípulo, batizai, depois que veio ensinar. Como que eu posso ensinar algo para alguém se essa pessoa não se tornou discípulo? Como que eu posso ensinar algo para alguém se essa pessoa não tem o básico, que é o batismo, que é elementos fundamentais? O próprio Paulo falou, olha, eu queria ensinar para vocês coisas mais profundas, mas vocês estão presos nos elementos fundamentais. Você vai lá ver os elementos fundamentais, entre eles está o batismo. É tão fundamental que qualquer criançazinha na fé pode estudar. Eu acho incrível que a igreja que eu fazia parte, uma igreja de nível internacional, ela era muito severa nesse sentido. Ela fazia um curso de 1 mês. Se a pessoa não fizesse o curso de 1 mês, não era batizada. E eu fiz um curso de 3 meses. A minha esposa também fez um curso de 3 meses. Se eu não chegou a 3 meses, não, 2 meses. E eu fui 2 anos. De 2 anos. Eu fui de 3 meses. Ela de 2 anos. Enquanto você não estiver se sentindo preparado para batizar, você não vai batizar. Isso é um problema seu. Mas uma estrutura te obrigar você a ficar um tempo estudando para você ser batizado, você vai contra. Por quê? Fazer discípulo, batiza e depois você vai aprender. Mas agora chega a engraçado nessa igreja, ela era rigorosa. Com menos de 1 mês a pessoa não podia ser batizada, tem que fazer aquele curso, era uma apostila, um curso longo. Mas chegou um ano que ela criou uma meta de alcançar o número X de membros para a igreja. Sabe o que ela começou a fazer? Começou a fazer esse curso que era de 1 mês em horas ou minutos. Começou a montar equipes de discipuladores e esses discipuladores antes do culto ou depois do culto reunia com as pessoas, passava para eles rapidamente ali uns básicos e
no próximo domingo já podia batizar. Batizou muita gente no batismo do relâmpago. O ensino básico, batizou. Mas por que em outrora tem que ser um mês? E por que agora pode ser rápido? Tem algo esquisito. Quer dizer, quando é do meu interesse, eu vou segurar esse pessoal, vou ensinar para eles tudo. Mas quando é do meu interesse, não, eu posso batizar rápido. As pessoas que eu batizei no MBTS, eu e minha esposa batizamos, elas foram um curso rápido. Expliquei para eles o basicão. Falei para eles, olha, isso. As pessoas foram e batizou porque é o básico. Você vai ver lá quando o Felipe batizou Eunuco, eles estavam caminhando na carruagem, os dois. Já o Felipe contou para o Eunuco. No meio do caminhar, não demorou muito tempo, o Eunuco falou só que é necessário para batizar ele, mais nada, pronto, porque foi apresentado Jesus para ele. Você teve uma convicção de que Jesus foi apresentado para a pessoa, ela é discípulo. Ela é discípulo, pode batizar. A única pessoa que vai impedir para alguém de ser batizado é a própria pessoa. Agora, uma instituição chegar e fazer isso, um erro gigantesco é você acreditar que o batismo salva a pessoa. Outro erro gigantesco é você achar que tem que preparar a pessoa infinitamente para ser batizado. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se tornou discípulo. Se tornou discípulo, imediatamente pode batizar. Pedro fez isso. Pedro chegou na casa de Cornélio, falou no Evangelho, o pessoal aceitou Jesus, batizou na mesma hora. E aí? Agora eu te pergunto, você não está com esse problema todo desviado do Evangelho? Talvez não seja por causa dessas bobagens. Nós vamos participar da ceia agora. Aí você não tem o capacete da salvação, então você acha que não pode ser digno de participar da ceia. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele não te abandona jamais. Você que abandonou Ele. É só você voltar, pedir perdão ao Senhor, fazer como Pedro, reconciliar que você é com o seu nome. Seu nome nunca deixou de estar escrito no livro da vida. Ora após mim dizendo, eu falo, você fala. Eu reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Eu afastei dos caminhos do Senhor. Perdão, eu estou fazendo oração para aceitar Jesus, é para o desviado. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi o teu propósito e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor me receba. Peço que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora sim que eu me dirijo a você a respeito de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei lá atrás, nós não somos irmãos uns dos outros por parte de Adão, não. Nós somos tudo criatura por parte de Adão. Mas para você ser irmão de alguém, para você ser filho de alguém, espiritualmente falando, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Só aí que você se tornará filho de Deus. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todas que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também reconheço que preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Por isso eu te peço, escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. E a partir de agora, reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai, coloco a minha Jandira em Tua presença.
como embaixador do Senhor aqui na terra, intercedendo por esse que aceitou o Senhor como Senhor Salvador, intercedendo por esse que voltaram para os teus caminhos. E nós te pedimos, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Faça-os crescer cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora que você voltou, agora que você aceitou, vamos partir para outra parte. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. O Senhor fala algo muito interessante a respeito da ceia. Ah, quando que eu tenho que celebrar a ceia? É outro equívoco também. Uma vez por mês? Todo domingo, como faz os católicos? Não, eles não fazem todo domingo, eles fazem todas as vezes. Toda missa tem lá a celebração. Olha o que fala aqui. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado a vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Existia algo diferenciado nas reuniões. Existiam as reuniões que tinha a celebração da ceia e tinha reuniões de estudo e outra coisa mais. Mas toda vez que eles reunissem com esses elementos em memória de mim, era o memorial. Porque todas as vezes em que comer este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Olha para vocês entenderem. Primeiro, é algo muito sério. Pessoas que tratavam esse momento da ceia indignamente, de maneira ilógica, ou eles dormiram, ou adoeceu, ou dormiu, adoeceu, ou estão fracos. O que significa isso? Você anda muito com dificuldade no caminhar do Evangelho, tratou a ceia indignamente. Você está doente, a sua vida espiritual está doente, tratou a ceia indignamente. E você dormir, quer dizer, desviar do Evangelho, tratou a ceia indignamente. É um momento muito digno, muito importante. Mas o Senhor não quer dizer para você que se você tiver pecado, você não pode participar da ceia. Para que você não faça isso, não fique doente, nem fraco, nem durma, ele pede uma coisa: examine. Ao examinar, aquele que diz que não tem pecado já pecou. É reconhecer seu pecado, confessar a Deus, vai estar dignamente próprio para poder participar da ceia. Outra coisa que ele fala é o memorial, até que eu volte. Por isso, eu te convido, pega o seu pão, pega o seu cálice, levanta, porque é o momento que ele levantou e consagrou. O próprio Jesus fez isso. Vou consagrar agora nossos elementos. Senhor Deus, Pai eterno, coloco, Senhor, este cálice, esses dois cálices, esses dois pães, o cálice, o pão que está na mão do meu irmão, da minha irmã que está assistindo, ouvindo, em tua presença. Na autoridade que tu me deste aos céus, faço com que ele seja transformado no sangue do Cordeiro e no corpo de Cristo. Ao comermos e bebermos, venha fazer cura para o nosso corpo físico, venha trazer cura para a nossa alma,
vem trazer fortalecimento para nosso espírito. Sim, Senhor, em nome de Jesus, que no mundo espiritual já não seja visto mais os elementos, suco e pão, mas seja visto o sangue do Cordeiro e o corpo do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos repartir, no devido momento vamos comer juntos. Mas como foi falado aqui, para nós comermos juntos, nós precisamos examinar. Se há algum erro, pede perdão a Deus. O conserto depois. Tem coisas que demoram um dia, tem coisas que demoram um ano, tem coisas que... Mas para participar da ceia, basta pedir perdão a Deus. 1 minuto para examinarmos e pedirmos perdão a Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus. Este ato de tocar o chofar é algo que Deus me instruiu a fazer. Em obediência, no ato de fé, eu toco o chofar. Eu busco com Deus a direção. Esse ato nosso de participarmos da ceia é um ato de fé. Por quê? Porque o Senhor assim nos orientou. Ao ver esse cálice vazio, essa vazia onde estava o pão, não sei onde estava o seu pão, se estava na sua mão, se colocou numa vasilha. Contempla o teu cálice vazio. Contempla essa vazia. Aqui estava o pão, aqui estava o líquido. Mais nada. Eu faço sempre uma menção sobre isso. A cruz do Calvário, o Senhor foi colocado ali. Foi tirado. Foi colocado num túmulo. O próprio Senhor saiu do túmulo. Ficou vazio. Aqui está vazio. E aqui está vazio. Os elementos que estavam aqui dentro foi para dentro do nosso corpo. Da mesma forma, Jesus, ao ser descido da cruz e ao sair do túmulo, e você aceitou Ele como Senhor e Salvador, Ele entrou para dentro de você. Faz morada em você. Faz morada com você. E através de você, Ele continua a obra que Ele começou. O Senhor não interrompeu a obra dele. A obra dele continua. Você é o instrumento. Por isso que Ele falou numa feita, creia em mim,
crê menos nas obras que eu realizei, porque uma coisa eu te digo, obras iguais às que eu fiz, e obras maiores das que eu fiz, você fará. Mas não é um feito seu, é Jesus fazendo coisas extraordinárias através de você. Basta deixar. Domingo que vem, o Senhor se permitindo, estaremos aqui novamente. Volto a lembrar para os irmãos que este culto não é transmitido ao vivo, ele está sendo feito gravado por causa do problema de telefone. E por ter gravado, nós começamos a gravar também ele no YouTube. Lá não tem visualização, não tem praticamente ninguém que está visualizando, mas estamos nessa plataforma. Se o Senhor assim quiser que vocês fortaleçam esse trabalho, vai lá, se inscreva, porque tem poucos inscritos. Ministério Batista Apostólico Toque de Chofar. Para poder você fazer o culto online no YouTube, tem que ter um número X de inscritos. Só tem nesse canal, você tem 2 inscritos. Nos outros 2 canais tem mais inscritos. E esse que a gente faz a transmissão do culto vem escrito assim: Ministério Batista Apostólico Toque de Chofar Culto. E para quem quiser pelo Face, é Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Vou estar agora entregando a presença apostólica. Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, ó Deus. Como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Sim, Senhor, que a gente possa caminhar cada vez mais e mais, aprendendo, sim, e guardando, sim, e ter intimidade com o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.